tarde, internautas. Aquele abraço, mais uma vez, Mazinho Maia, Girleudo Araújo, os doidinhos da NET com vocês. E hoje nós temos aqui a honra de estar ao lado dessa grande mulher, Rita Peixoto, muito conhecida aqui em Limoeiro do Norte. Eu conheço a Rita desde das campanhas passadas, participei diretamente de alguns movimentos, ainda não votava, mas acompanhava a Rita Peixoto, Girleudo, naquelas correrias que ela trazia, ela tinha um trio elétrico e trazia a Xuxa cearense, eu me lembro da Aglaís, e era muito bacana. E houve uma vez uma distribuição, a música da Rita era ligada àquela Meu Limão, Meu Limoeiro, e aí ela uma vez fez uma doação de uns limões, né, numa cestazinha de barro fabricada aqui em Limoeiro do Norte. Olha só, que memória boa. Rita Peixoto, satisfação começar esse bate-papo aqui descontraído com você, falando desse assunto, né, tão legal, que para mim marcou a minha época, tá? Bom encontrar você aqui para que eu pudesse dizer isso. Foi uma época que marcou muito a minha vida. Eu gostei demais das suas campanhas, gostava demais. Você foi a vereadora mais votada ainda na história aqui de Limoeiro do Norte, Girleudo Araújo. E deixar os microfones aqui para que você fale, né? Pedir aos internautas aí que comentem, né? Curtam, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas saibam que a Rita já está aqui ao vivo no nosso blog, na nossa página Os Doidinhos da NET, Instagram, Facebook, YouTube, de Limoeiro do Norte para o mundo, né? Rita, fique à vontade, inicie aí sua fala dizendo quem é a Rita Peixoto, na verdade, para quem não conhece, vai conhecer agora, vai ter o prazer de conhecer essa juventude de 16 anos para cá. Acredito que tem uma dificuldadezinha a mais de saber quem é a Rita Peixoto, mas os que são da minha época, um abraço aí para o meu querido amigo, presidente do PT em Limoeiro do Norte, meu amigo Tadeu Pinheiro. Maia sou eu, Maia é o Mazinho, né? Tadeu Pinheiro. Fica à vontade, Rita. Meu boa tarde a todos os internautas que assistem os Doidinhos da NET. Quando falaram assim, os Doidinhos da NET, eu não sabia quem era. Mas quando me disseram que era Girleudo, filho da Dona Lídia, e Mazinho, filho do João Fite, que fazia sandálias. E que tapiocas gostosas que a Dona Lídia fazia, hein, seu Girleudo? Eu tive de comprar, Girleudo, eu tive de comprar tapiocas, muitas dela, acho que ela ainda faz, né? Só ouço falar nessas tapiocas. Bem, então acho que não tem nada de doidinhos, né? Se tiver, no bom sentido. No sentido de que encaram a vida da forma como ela é. E eu sinto em vocês uma alegria enorme, né? Já tenho tido, assim, muitas informações, né? Ai, Rita, os Doidinhos da NET, acho que você deve fazer uma entrevista lá. Então, eu estou aqui para isso, né? Para ficar bem à vontade com vocês, porque eu estou em Limoeiro. Limoeiro é minha casa, é minha vida, e ver garotos que cresceram nessa missão aí, na internet, né? De fazer chegar a milhares, milhões, vou botar milhões, né? De pessoas, a voz de Limoeiro do Norte é muito bom. Me sinto muito feliz por esse reencontro. Ok, Rita, nós também estamos muito agradecidos por você ter aceitado ao nosso convite, né? E aí você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, muito conhecida aqui em Limoeiro do Norte, esposa do nosso saudoso Laurinho. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho sobre o Laurinho, mas muitas pessoas já aqui entrando aqui na nossa live, mandando um abraço para você, tá? O Zezinho Freitas dizendo que conhece você desde criança, o Joab Felipe, a Gisélia Ferreira dizendo que a Rita é uma pessoa boa, o Nonato Pinheiro, boa tarde, Girleudo Mazinho, mandando um abraço aí para a Rita Peixoto, Sebastião Júnior, né? E muitas pessoas, doutora Rita merece o respeito de Limoeiro do Norte, a Nara Nailce diz, né? Então, muita gente já, então a gente pede a vocês que estão acompanhando aí, para que vocês compartilhem, para que o máximo de pessoas possam assistir esse bate-papo aqui muito interessante. A Rita está aqui com a blusa vermelha, Girleudo, me lembra muito a Luziane Lins, quando ela iniciou a campanha
dela em Fortaleza, né? E hoje a Rita Peixoto é do PT, do Partido dos Trabalhadores, e vem aí, né? Por isso que ela está aqui, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Eu queria saber por que a Rita é pré-candidata a prefeita de Limoeiro do Norte, Rita. Pois não, vamos lá. A blusa vermelha tem um significado bem especial. Eu gosto do vermelho porque eu sou ariana. E se você olhar lá no horóscopo dos arianos, a cor principal é a vermelha, porque significa vida, né? Então o vermelho é uma coisa muito viva, né? E o PT com vermelho, então, casou muito bem. Tudo a ver comigo. Olha, ser pré-candidata a prefeita de Limeiro, com o sonho de ser candidata e com o sonho de ganhar a eleição, de fazer a estradinha, né? É uma coisa que foi o meu sonho mesmo da juventude, né? Eu pergunto assim, qual foi o jovem que não quis mudar o mundo? E ao querer mudar o mundo, quis mudar a sua cidade. Então, eu era aquela jovem de menos de 30 anos, mas muito idealista. E tive a sorte, né, de ter ao meu lado, desde os 12 anos de idade, um companheiro que também pensava como eu. Então, nós casamos as ideias e aí nós fomos crescendo nessa história de vamos mostrar que a gente sabe fazer, vamos mostrar para Limoeiro uma administração diferente, vamos fazer, porque naquela época tinha muita fome, tinha muita miséria, a gente socorria crianças lá na Engarana, nos braços, passando por uma desnutrição terrível. Então, aquilo foi me incomodando, até que antes mesmo de ser candidata a prefeita em 88, a gente começou a trabalhar essa história de vamos socorrer onde a gente pode estar, onde a gente pode dar assistência. Como a gente não tinha prefeitura, eu não era vereadora ainda, não, já era vereadora, aí eu disse, vamos trabalhar aqui os bairros. Aí fomos para os bairros de Roçado, né, que hoje é Luiz Alves de Freitas, e o bairro do Bonome, para construir creche, para que as crianças tivessem assistência. Começou aí a nossa materialização deste ideal. De lá para cá, eu perdi as eleições, em 88, né? Aliás, eu digo que eu não perdi, o povo que perdeu, porque eu me preparei bastante. Como vocês se preparam para botar na internet, para fazer esses programas, eu me preparei para ser a prefeita de Limoeiro. Me preparei a ponto de saber qual era a terra e o que aquela terra dava. Por exemplo, lá em cima da serra não tinha ainda irrigação nessa época, mas eu sabia que era o Campsol. Eu sabia que ali existia uma terra muito fértil, né? Então eu percorria toda Limoeiro, assim, pela zona rural, com meus olhos voltados para uma administração municipal que chegasse a todos os lugares e que incluísse todos e todas, né? Então, naquela época, eu já pensava assim, eu ainda não era do PT, né? Mas eu estou há 15 anos no PT e eu fui vendo as administrações, fazendo obras, muito bem, nada contra as obras, né? O povo precisa, né, ter como ir e vir, né, evitar aqueles alagamentos quando tem as chuvas, quer dizer, fazer os calçamentos, os asfaltos, cuidar de obras, eu acho importante. Mas a obra mais importante que eu acho ainda não aconteceu, que é cuidar das pessoas. Né? Então, acho que o que acendeu em mim essa chama agora foi de ver 40 anos, né? Há 40 anos que Limoeiro elege os mesmos, não é? Não tem ninguém que consiga chegar com uma proposta de administração diferente. Não é preciso você ser jovem, precisa você ter uma proposta nova para Limoeiro. Então, essa proposta nova está dentro de mim desde aqueles idos, quando eu tinha 29 anos. Como ainda não aconteceu, então eu me vi assim ainda com condição, e agora muito mais que antes, né? Porque agora eu estou na maturidade. E na maturidade você começa a enxergar muito melhor do que naquele arrogo da juventude, né? Que você acha que tudo é possível. Agora eu vou dentro da necessidade do povo, o desejo e as possibilidades. Faço isso muito melhor hoje. Ok, Rita, olha, você falou aí de cuidar do povo e das ações que vocês, né? Quando eu falo vocês, eu me refiro a Rita Peixoto e ao Laurinho. Eu me lembro muito bem, Girleuda Araújo, ali quando ela pronunciou ali o bom nome, o Roçado, né? Hoje o Luiz Alves de Freitas, uma creche, até hoje tem aquele prédio lá. Me lembro de crianças hoje que são adultas, que tiveram ali, que passaram por ali. Lá no Bom Nome, tinha uma senhora ali no Sítio Ilha, que ela vinha ali para Inácio Mendes, e as crianças dela, Girleudo, iam lá para a creche do Bom Nome. E essa creche era financiada, né? Bancada pela Rita e pelo Laurinho. Eles não exerciam a função
nem de parlamentar, nem de executivo, nem nada. E aí a gente vê hoje, a do Bom Nome não tem mais, está lá só o terreno. Agora a do Roçado do Luiz Alves ainda tem lá o prédio. E aí quando eu passo lá, Rita, que eu vejo, né, me dá uma saudade. Imagine você, hein? Imagine, naquela época foi assim uma coisa premente fazer aquelas creches. E como o Laurinho tinha a família dele, que tinha terreno ali, tanto no Roçado como no Bom Nome, nós resolvemos pedir à família dele para fazer uma doação do terreno e fomos construindo. Fomos construindo, tivemos ali o apoio total da comunidade, porque ali nós tínhamos assim muitos pedreiros, né? Então, para cavar a fossa, para fazer aqueles trabalhos todos, nós contamos muito com o apoio da comunidade, porque a comunidade é assim. Se ele sente que a administração quer fazer, elas chegam junto. Tá aí o exemplo de tudo que nós fizemos, sem prefeitura, só mobilizando a comunidade. Agora, tinha dia que eu voltava às 11 horas da noite, ali do Roçado, de reuniões que eu fazia com 200 pessoas, para chamar a atenção do que a gente tinha que fazer ali. Ali nós construímos também uma quadra de esporte, né? Tudo feito assim, com a maior dificuldade, porque a gente não tinha o apoio mesmo de prefeitura. Para você ter uma ideia, quando a gente foi construir a creche do Bom Nome, o Laurinho disse assim, vai precisar fazer um aterro, porque a gente ainda tinha enchentes nessa época, hoje não tem mais. E como tinha as enchentes, aí o que ele dizia? A gente tem que fazer, Rita, com 1,20 m de aterro para poder servir de amparo na hora das enchentes. Então o Laurinho tinha uma visão imensa. Tive a felicidade de ter ao meu lado essa pessoa, de uma visão grande pela sua cidade. Ele não tinha vontade de ir para Paris, de não sei para onde, dos Estados Unidos, nada. Quando falavam nisso, ele dizia, poxa vida, pois eu sou feliz na minha terra. Eu quero viver na minha terra, e viveu até o último dia, né? Então, ele me dava esse incentivo, e aí nós fomos pedir ao prefeito da época para doar a areia. Mas como eu era vereadora de oposição, o que aconteceu? Negaram pão e água. Aí, sabe onde eu arranjei a areia para aquela creche do Bom Nome? Para fazer o aterro? Em Quixeré. Prefeito João Batista. Rita, você não conseguiu na sua cidade? Não. Eu quase chorando, ele disse, pois eu vou mandar a areia para fazer o aterro. Então, era isso que a gente fazia. Quando a prefeitura não fazia, a gente arranjava um jeito de fazer. Há quem diga que eu fazia uma prefeitura paralela. Porque a gente, olha, plantei feijão lá no Bom Nome, na época da seca, para poder pedir a Paulo de Alonso para me dar o terreno. Você vê como as pessoas doam? Eu disse, olha, para a gente fazer aqui um plantio de feijão, para a gente botar no bujão, aqueles de 200 litros, né, que o povo guardava feijão, para essas 12 famílias aqui não passarem fome. Então, a gente fazia isso. E eu me lembro que eu saía do banco, já estava no Banco do Nordeste, que foi em 1979 que eu fui para o banco, né? Isso aí foi nos idos de 80, que eu fui vereadora. Então, eu saía do banco 1h30 da tarde, para ir para lá, para ver como é que estava o feijão, se eles estavam indo mesmo aguar. E quando terminou, a gente fez a colheita, né? Eu plantei junto com eles, colhi junto com eles, as 12 famílias, e quando fizemos a colheita, aí fomos agradecer a Paulo, né? Porque ele botou o motor dele e a gente pagou energia. Aí eu paguei energia para poder a gente fazer. Quando terminou, ele botou o gado dele para comer a rama do feijão. Então, umas parcerias simples, fáceis. Então, se uma vereadora consegue construir 2 creches, amparar 60 crianças em cada uma, era 120, teve uma época que nós chegamos a 200 crianças, e entregar essas crianças já para a escola, né? Porque eles não tinham escola antes de 6 anos de idade. Então, quando saía da creche, aos 7 anos, aos 6 anos, a gente já entregava para as escolas. Quer dizer, aí eu dizia assim, o meu filho vai para uma escola aos 3 anos, aos 2 anos. E o filho do pobre só vai com 7 anos, começa atrasado. Então, a desigualdade começa nessa raiz da educação. Graças a Deus, hoje já temos o Fundeb, que o Fundeb agora vai ter creches, né? Que foi criado no governo do PT, o Fundeb, e agora foi aprovado no Senado. Então, hoje, os nossos olhos estão voltados não mais para essa carência da fome, do povo vivia miseravelmente, né? De as mães não poderem trabalhar porque não tinha quem ficasse, onde as crianças ficassem, um lugar seguro. Nasceram as creches, nasceram projetos de comunitários. Eu me lembro que a gente conseguiu também um trator lá para Maria Dias, para poder colocar, conseguimos com o governo do estado. Eu vivia assim, saía do banco, viajava para Fortaleza, chegava na ação social lá do governo, ali na Silva Paulé, subia no banquinho que tinha lá e começava a fazer um discurso. A fila de gente para ser atendida, porque havia muita fome. Aí eu dizia assim, você não vai ser atendido não, eu sou um vereador do interior, faz tempo que eu estou aqui e não vem ninguém me atender. Aí correu o irmão do governador, que era novo, né? Que era irmão daquele do governador, eita, se eu lembrar o nome. Aí ele chegou, o irmão do governador pegou aqui nos meus ombros
e disse, minha senhora, pelo amor de Deus, vamos botar para falar. Para falar com o governador, não, para falar com o secretário de Ação Social, para me dar monitores para botar na creche. Gonzaga Mota, Rita? Era Gonzaga Mota, e Novo era o Novo, eu me lembro muito, chamava Novo, o irmão dele. Aí ele me tirou, ficou preocupado, aí eu disse, não, só tem uma coisa, se não me arranjar os monitores para a creche, eu não posso botar a criança como se fosse animal, só para comer, não é isso. A função da creche é educar também, para entregar pronto para a alfabetização, para ter a infância com socialidade, sociabilizando e tudo. Aí eu disse, se vocês não der, não tem problema não, porque eu vou passar lá na televisão e vou dizer que vocês querem que eu feche as creches, porque não vão me dar os monitores. Então era assim que eu conseguia, pressionando, né? Hoje eu não preciso mais fazer isso, hoje eu tenho que administrar a minha cidade, olhando para outras carências e corrigindo muitas distorções que eu sei que tem. Olha, Rita, quando você falou da quadra, né? Até hoje ainda tem aquele espaçozinho lá da quadra, acho que já é de um particular, o Evanildo lá, do Evanildo lá. As crianças, às vezes, ainda durante o dia ainda batem uma bolinha, mas foi retirada aquelas traves de ferro. E aí a gente vê as crianças, a necessidade das políticas públicas, né? Ontem a cidade de Limoeiro do Norte completou 123 anos de emancipação, mas que infelizmente, né, não foi entregue uma escola de tempo integral, não foi entregue uma creche, não foi entregue um centro cultural, não foi entregue nada, né? Infelizmente, a gente viu ontem a cidade de Limoeiro do Norte, parecia que não tinha nem aniversário, que não tinha nem emancipação política, esse nosso ponto de vista, né, o que a gente vê realmente, mas vamos para frente. A Rita está aqui lançando o nome dela como pré-candidata, né, vem aí com força, né, e eu queria saber da Rita, né, como ela avalia hoje o PT aqui em Limoeiro do Norte, em relação ao nosso eterno presidente Lula, Rita. Que avaliação você faria entre Limoeiro do Norte hoje e a aceitação do presidente Lula aqui na nossa cidade? Como você encaixaria aí, como você montaria esse quebra-cabeças? Prenderam Lula, né? Tudo programado para fazer a prisão dele, né? O processo do Lula passou por cima de mais de 1000 processos, porque tinha que apressar por conta da eleição, né, para presidente. Ele ia se candidatar. Mas o Haddad tirou aqui em Limoeiro 80, quase 80, vamos arredondar, 80% dos votos. Então, significa que quem estava votando? Estava votando as pessoas que sabiam que o PT administra uma administração democrática e popular. Então, é essa administração que está faltando em Limoeiro. Porque eu acredito que quando o administrador escuta o povo, ele tem muito mais chance de acertar. Então, eu estou num partido que não só discute tudo, mas como escuta também as pessoas. Então, o PT, que quando nasceu parecia radical, não tem nada de radical, porque ele conversa com a sociedade, seja em qualquer nível, nós conversamos com todos. Tanto é que nesse processo eleitoral mesmo, a gente já conversou com vários, não é? É claro que nós só queremos aqueles que abraçarem a causa que eu defendo durante toda a minha vida, né? Hoje eu já estou com 60 anos, né? Um pouco mais de 60, então já cheguei numa maturidade que não é mais possível. A gente está brincando de fazer política, quer dizer, se juntar para ganhar a eleição e depois chega lá algemada. Deus me livre, eu dizia muito no meu discurso, eu não quero ganhar uma eleição para chegar lá algemada a quê? Aos deputados que me elegeram, que gastaram dinheiro na minha campanha, que me deram dinheiro para poder dar ao povo. Eu não quero mais isso. Eu nunca fiz isso. E vendo os outros fazerem, eu fico até assustada, porque hoje existe uma lei eleitoral muito rígida que proíbe isso. Mas eu ainda vejo que a velha prática quer predominar. Eu não sou candidata porque o partido me convidou. Eu sou candidata porque tem ali um cara do dinheiro que vai botar meu nome, que vai gastar dinheiro e que eu vou ganhar. Não, isso eu não quero para mim. Eu só quero chegar à prefeitura se for de uma forma livre. Porque você livre, você vai fazer para todos, independente do rico, do pobre, do microempresário, do agricultor familiar, da mulher que está sofrendo violência. Aí nós vamos fazer a Casa da Mulher Brasileira aqui, que a Dilma criou. Então, eu tenho projetos que eu acho que
faz uma diferença em relação às grandes obras, que é exatamente cuidar das pessoas. E o que foi que Lula fez? Foi isso, né? O Lula se preocupou em botar dinheiro na mão do pobre. Para quê? Para que ele tivesse a sua autonomia, para que ele saísse dessa terrível dependência que era votar dizendo assim: Dona Rita, eu só tenho isso aqui de riqueza, meu título. Quer dizer, as pessoas sabiam que isso eram vistas em época de eleição. Então, o Lula mudou esse panorama. Mudou também Limoeiro. Eu conheço muitas pessoas que passaram para uma vida melhor depois dos governos do PT. Né? É aquela pessoa que não podia comprar uma moto, que comprou, que não entrava num banco para pegar dinheiro e entrou. Eu fui gerente da agência de Limoeiro quando o Lula foi presidente. E aí a gente viu que era completamente diferente os recursos que chegavam. A obrigação que o governo federal nos dava era: tem que gastar tantos por cento, maior parte, com a agricultura familiar. Tem que gastar X com quem mais precisa. Tem que emprestar a quem mais precisa. E emprestava em condições favoráveis. O cara tirava R$2.000 para fazer uma horta e apurava ali um dinheiro que ele tinha condições de pagar, porque a gente dava um prazo longo, com carência, para que a Emates chegasse lá, fizesse a horta dele com ele, e ele começasse a colher e vender para os restaurantes, botar no mercado, e ali ele conseguia pagar, porque a prestação dele era tipo assim, R$40. Então, depois veio Minha Casa Minha Vida, com a Dilma, depois veio a história do saneamento, né, que é saúde, né, que foi também nos governos Lula e Dilma, que foi liberado muitos recursos para todos os municípios que não tinham saneamento básico. Hoje, Limoeiro tem quase 100%, né? 98% do município é saneado, foi verba de 23 milhões na época. Quer dizer, então a gente teve transformações sociais incríveis, né? Tanto é que os números mostram, 38 milhões de pessoas migraram, saíram, né? Do que era chamado de pobre, né? Da classe pobre para a classe média, né? Ascendeu a classe média. Então a gente teve assim, não tem como negar o legado do PT. Tem como prender o pessoal do PT, né? Porque a perseguição é grande. A criminalização é grande. O PT não se preocupou com mídia, se preocupou em fazer. E a mídia ficou do jeito que queria. Eu digo até que a mídia é o quarto poder no Brasil. Olha, Rita, eu quero dar um exemplo aqui, já que você falou nesse assunto. Nós temos aqui no Vale Jaguaribano, eu vou dar um exemplo muito bom, viu? Sim. A cidade de Morada Nova, hoje nós temos o governo lá do PT, tá? Eu me lembro até que em 2011 estivemos envolvidos ali naquele movimento, o Girleu de Araújo, o Vanderlei como pré-candidato aqui a prefeito pelo PT em Limoeiro do Norte, né? E 2008, né, Rogerinho? Tadeu, 2008, né? Tadeu está dizendo aqui que foi em 2008, pensei que tinha sido 2011, já para a eleição de 2012, né? Agora eu faço que nem a Rita disse agora há pouco tempo, viu, Irleu? Em 88, quem perdeu foi o povo, né? Quem perdeu agora também em 2008 foi o povo, porque hoje nós temos o Vanderlei Nogueira, uma das maiores administrações públicas do Brasil. Uma das maiores administrações públicas do Brasil, Vanderlei Nogueira, que é prefeito do PT, lá na cidade de Morada Nova, né? Eu admiro muito o trabalho dele, Rita, ele tem transformado. Eu vou dar só um exemplo. Em uma semana, nós estivemos presentes lá em 3 inaugurações, olha, de saúde. Foi uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, um posto de saúde lá no Dourado e um posto de saúde lá no Roldão, na zona rural de Morada Nova. Aí eu queria saber da Rita Peixoto em relação, né? E aí, Rita, a gente vê que o Vanderlei Nogueira é do PT, né? O Vanderlei Nogueira é do PT e a gente tem um presidente aí que é totalmente oposto ao PT. E ele vem realizando grandes obras. Por que que os demais aqui da região do Vale? Vou dar outro exemplo. O prefeito Bessa conseguiu uma grande indústria de geração de emprego e renda lá para a cidade de Quixeré. Nós temos aí Alto Santo com os empresários lá, o Joeni e o Galego, que tem grandes indústrias de confecções
e Alto Santo é uma referência hoje no estado do Ceará, no Nordeste, né? Como a capital das confecções. Manda para São né? Paulo. Manda para São Paulo, isso, vai direto para São Paulo lá. 24 de março. Isso, 24 de março, no Brás, em todos os cantos. E aí a gente vê Limoeiro do Norte, nós tivemos aqui com Anchieta Souza, e ele, quando eu chamei Princesa do Vale, ele disse a princesa acanhada, assanhada, maltratada. E aí eu queria saber como a Rita hoje analisa, como você vê, Rita, hoje a cidade de Limoeiro do Norte. É a mesma de 40, 50 anos atrás? Será que poderia estar hoje Limoeiro ter dado um salto alto aí? Mas o que a gente vê realmente, como você falou, foram as mesmas pessoas que administraram a cidade de Limoeiro do Norte, né? Algumas por 3 vezes, como foi o caso aí do vice-prefeito atual, né? O João Dilmar, já 3 mandatos, né? Aí tivemos a Arivan Lucena, tivemos agora o marido dela, o doutor Zé Maria Lucena, e sempre foi assim, né? Passando de família, de geração, de primo, de parente, e Limoeiro do Norte não deu esse salto para o desenvolvimento. Nós temos hoje a Chapada do Apodi, o segundo solo mais fértil do mundo. E aí tínhamos aqui algumas Rabanesa e outras indústrias, algumas multinacionais, onde empregava entre 10 e 15 mil pessoas, deixaram todas ir embora. Temos aqui um aeroporto, né, uma das maiores pistas de pouso do Brasil, né, um aeroporto onde era para levar os alimentos de Limoeiro do Norte para a Europa em um dia, né, hoje como em 11 horas, como o doutor Anchieta falou, e se leva praticamente 11, 15 dias, porque o aeroporto está desativado. Queria saber o que é que a Rita acha disso aí, Rita. Eu considero que o desenvolvimento de uma cidade, ele passa pela gestão pública. Não tem como não passar. Eu não defendo Estado mínimo, não defendo. Por quê? Porque o Brasil ainda precisa muito dos serviços públicos. Nós não temos dinheiro para pagar serviços privados. Eu vou só dar um exemplo assim bem drástico. Há pouco tempo, uma pessoa falou comigo que estava muito doente e que precisava se operar. Mas para operar em Limoeiro, ela tinha que pagar R$8.000. Pobre, não tem de onde tirar R$8.000. Vai fazer o quê? Aí corre para a prefeitura. E a prefeitura diz, não, o hospital, a Fundação CESP, não faz mais cirurgia. Mas já fez. O CESP era tão bom, no tempo em que eu tive meus filhos crianças, que eu me lembro que uma vez a minha filha não dormia com uma unha encravada. Aí ela chorando, o dedo inchado. Para onde é que eu fui? Onde era que tinha médico o dia todo? Onde era que tinha médico à noite, na madrugada? Lá no CESP, que é a Fundação Nacional de Saúde. E minha filha foi socorrida lá. Fizeram lá uma pequena cirurgia do dedo dela. Agora, hoje, você quebra um dedo para ver quando é que você vai. Não tem atendimento. Há pouco tempo, um rapaz que trabalhou muito com a gente, o Marcos, trabalhava com o Laurinho, fazia muito, prestava muito serviço à cidade, fazendo as coisas que o Laurinho encampava, queria fazer. Ele quebrou um braço, foi para Quixeramobim, porque não tem como ser socorrido aqui. Então, eu vejo isso com muita tristeza. Eu não estou nem vendo tanto a questão do desenvolvimento, não estou falando ainda do emprego, de nada. Eu estou falando do cuidar das pessoas. Não tem. A nossa assistência de saúde é muito ruim. Tem um convênio com o Hospital São Raimundo, que é a São Camilo que administra. Sim, tem a São Camilo, mas não faz tudo. Eu ouvi dizer que ali é só para maternidade, para criança. Mas aí os acidentes, os traumas. Às vezes, se você for sangrando daqui para Fortaleza, é possível que você não chegue vivo lá. Então, gente, não consigo entender como é que isso funciona assim. Bem, a outra coisa é essa história de, o Morada Nova tem um prefeito do PT. Eu acredito que quando o cara assina a ficha desse partido, ele se lembra do legado de Lula, do legado da Dilma, ele faz uma retrospectiva de que ele tem a obrigação de servir ao povo. Nós não podemos fazer mais administrações patronais. O que eu chamo de administração patronal? O prefeito se elege e acha que a prefeitura é dele. Aí ele bota quem ele quer, do jeito que ele quer, paga como ele quer, e o povo não exerce a cidadania e não dá para a maioria. Só vai dar para aqueles apadrinhados. Ou é a família, amigos e apadrinhados. É aquele cara que gastou muito dinheiro para poder o prefeito se eleger e vai lá cobrar dele que ele dê X empregos. Então isso, para mim, é uma aberração, é uma distorção numa gestão pública municipal.
Então, é exatamente por ter consciência disso que eu lancei meu nome. E você tem razão quando diz que, fez posto de saúde, ótimo. É para atender mesmo, porque não adianta você vir todo mundo para a cidade, né, para atenção primária. Agora, melhor do que isso, é fazer que se funcione os PSFs com a eficiência máxima. Como é que é? Ensinando o que Cuba ensinou para a gente, o que os médicos de Cuba ensinaram, que era o quê? Fazer a saúde preventiva. Tem como fazer a saúde preventiva? Se o povo se alimenta bem, se toma uma água boa, de qualidade, tratada, potável, né? Se as crianças são vistas nas suas fragilidades, né? Se as creches têm assistência médica, porque na creche a gente tinha médico da Fundação de Saúde, nas que nós fizemos. Nós construímos, as crianças tinham médico visitando mensalmente, tinha dentista, nós tínhamos voluntários, tudo isso voluntário, né? Cabeleireiros, para cortar os cabelos dos meninos, nós tínhamos as monitoras pagas pelo governo do estado, nós colocamos professores lá que estavam sobrando nas escolas, fomos à Secretaria de Educação, foi uma briga do Laurinho aqui com o pessoal da educação, dizer, olha, vocês fizeram fazer um levantamento, está sobrando professor dentro das secretarias, por que não manda para as creches? Aí nós conseguimos 6 professores, 3 para cada creche. Quer dizer, então não basta fazer a obra, tem que essa obra ser efetiva. Então o que a gente pretende nessa parte aí da saúde que você falou, impostos? É bom que vocês tenham os postos? Bom, muito bom. O PSF vai atender lá? Vai. Mas eu tenho um projeto interessante, que é o PSF atendendo nas escolas. Na escola, sim, dentro de um ônibus equipado. Aí por quê? Porque no horário em que o PSF está na comunidade, é o horário em que as crianças estão na escola. Então eu sonho com um ônibus equipado com médico, dentista, psicólogo, né? Para a gente ver, fazer teste de audição, fazer teste de visão, para ver se uma criança não está se atrasando porque não enxerga, se uma criança está se atrasando porque não escuta, ver quais são as fragilidades que nós temos para a gente tratar disso aí. Então, quando a gente cuidar das pessoas, é usar os equipamentos. Rita, mas não tem dinheiro. Eu escuto essa cantiga há muito tempo. Mas não tem dinheiro para fazer nada, não tem dinheiro. Aí eu digo assim, e as emendas parlamentares? Não é? Limoeiro não pode dizer não tem dinheiro, porque as emendas parlamentares chegaram, o governador do PT tem botado muito dinheiro em Limoeiro, não é? Foi por obra e graça do prefeito? Não sei, porque o governador é do PT. Então, esse governador do PT está mostrando que o PT não discrimina. Não vai obra somente para onde o PT está administrando. As obras são para o Ceará, a luta é do povo, o dinheiro é do povo e tem que ser devolvido em forma de obras tipo o Hospital Regional. Vai ser muito bom. Agora, ninguém se engane, o Hospital Regional não vai fazer, por exemplo, a quebradura do braço, não. Ela vai atender a complexidade e a atenção terciária, porque nós vamos ter que fazer, em outros lugares do município, a primária, a preventiva e a atenção primária. Né? Então, vai ser um hospital muito bom? Vai. É uma obra importante? É. Regional, né? As cidades vão todas, por isso que ela é feita ali, naquele local, né? O Laurinho passou noites de sono ali para tentar fazer aquela desapropriação de 20 hectares. Não é obra de um governo, é obra das pessoas que sentiram a necessidade, foi conversado com o governo do Estado. O Camilo, o governo do Estado, era muito, muito chegado assim, ao prefeito de Limoeiro, mas a obra está saindo. Não é porque não é o prefeito do PT que a obra não vai sair. O PT trabalha assim, é para fazer o bem à população, seja ela comandada por quem for. E esse hospital regional vai ser uma coisa interessante. Mas eu quero frisar de novo, já disse isso uma vez, mas interessante, porque o Laurinho, conversando comigo, disse assim, Rita, o hospital regional vai pegar 4,8 hectares. Ele tinha a planta lá, né? E ele olhando para aquela planta, ele dizia, mas a gente precisa de muito mais terreno. Por quê? Porque a gente precisa, para ter o hospital regional, é bom que tenha uma faculdade de medicina. Para fazer a faculdade de medicina vai ter que ter muito espaço. Vai chegar muito carro também ali das outras cidades. Então a gente tem que ter um espaço muito amplo. E ele foi batalhar para expandir a área urbana do município, foi conversar com os vereadores na Câmara. Alguns vereadores que eram totalmente oposição ao prefeito, que o Laurinho era secretário do governo e que o prefeito não tinha a maioria na Câmara, mas o Laurinho foi convencendo um por um, conversando e mostrando o benefício que ia ser e conseguir expandir e, resumindo a história, foram desapropriados 20 hectares. Então, é preciso ter visão de futuro
para poder fazer as coisas acontecerem do jeito que é para ser. Por exemplo, ele sempre defendeu que a rodoviária devia ser lá no Triângulo. Laurinho sempre defendeu isso. Inclusive, ele foi chamado para uma reunião, na época de Manuel de Castro, quando foi para fazer aquela rodoviária. E só o Laurinho defendeu que devia ser lá no Triângulo. Por quê? Ele já tinha a visão de que uma rodoviária ali ia levar o nome de Limoeiro para todo o Brasil. E lá na rodoviária, os nossos artesãos iam vender os produtos que a gente fabrica aqui. As nossas loiceiras, o nosso artesanato de palha, todo o nosso artesanato ia ser conhecido no mundo inteiro. As nossas bordadeiras, o nosso crochê, né? Então a gente ia ter, assim, levar o nome de Limoeiro. Era isso que ele tinha na cabeça. Eu tenho muita pena dele não ter conseguido ver essas obras feitas. Nem o hospital ele não viu, né? É lamentável. Não posso nem falar porque me dá vontade de chorar, mas eu não vou chorar, não. Eu prometi que eu só vou trazer alegria para o povo. Essas dores da saudade dele vão ficar comigo. É muito melhor você chorar no interior do seu quarto, né? Da sua casa, do que você levar tristeza para o povo. Se eu assumir essa postura de botar meu nome, é porque isso, eu convivi com ele, e o que ele pensava também está dentro de mim. Somos os dois, assim, um casamento perfeito nas ideias. É lamentável, Rita, realmente é lamentável. Mas ele está vendo de lá, não é? Para quem acredita na espiritualidade da outra vida, eu acho que ele está vendo de lá. É lamentável realmente a gente ver a cidade de Limoeiro do Norte, né? Tão sofrida, tem aí denúncias de um concurso público que foi feito na gestão do ex-prefeito Paulo Duarte, e até agora as pessoas não foram chamadas. Há relatos de a prefeitura estar inchada, de muitas pessoas, mas isso aí cabe ao Ministério Público, cabe aos vereadores, né? A gente que está por fora, a gente fica só calado e assistindo, acompanhando. Deixa aí que as pessoas, quem tem as costas largas, né, Girleudo, que possa fazer aí a denúncia, né? A gente vai ficando por aqui devagarinho, assim, fazendo as nossas denúncias no dia a dia com o povo, como sempre fazemos. Rita Peixoto, aqui do meu lado, pedir a você, internauta, que compartilhe esse vídeo, esse bate-papo gostoso. Ela que é pré-candidata, faça sua pergunta aqui ao vivo, estamos ao vivo, hoje nesse dia 31 de agosto de 2020, segunda-feira, estamos aqui no Hotel Murano Center, né? Murano Center Hotel, né, Girleudo? Né? Centro de eventos do Murano, do nosso amigo Roberto Holanda, e ele cedeu esse espaço aqui para que a gente pudesse fazer essa entrevista com a Rita Peixoto. Já entrevistamos o doutor Anchieta. Em breve estamos aprontando o nosso estúdio também, viu, Rita? Rádio TV Web, os doidinhos da NET, de Limoeiro do Norte para o mundo, sempre levando o nome de Limoeiro do Norte também. As pessoas perguntam por que é que eu falo muito Limoeiro do Norte. É porque em minhas pesquisas aí eu vi o Limoeiro de Anadia, nas Alagoas, vi o Limoeiro do Pernambuco, vi o Limoeiro do Ajuru, no Pará. Então eu gosto muito de frisar que aqui é Limoeiro do Norte. Fico triste quando eu entro ali em Limoeiro do Norte e que vejo só aquele nome Limoeiro. É uma tristeza, me bate uma tristeza tão grande que o povo diz, porque é transparência, porque eu amo Limoeiro. Que ama nada, rapaz. Que até o nome vocês não fizeram da maneira que era para ter sido feito. Vocês não amam, não. Isso é mentira, isso é balela. Rita, sobre você ser pré-candidata, se concretizar mesmo, Girleudo, nós teremos 2 pré-candidatas à Prefeitura de Limoeiro do Norte, 2 mulheres, rapaz. Olha aí a força da mulher, né? Rita Peixoto, e a Mazé de Bernon também está lançando o nome dela aí à disposição do julgamento popular, viu, Girleudo? Do povo. E aí, como Rita vê um momento desse, né, Rita? Um momento muito magnífico, muito bom para a cidade de Limoeiro do Norte. 2 mulheres aí pré-candidatas, isso só reafirma realmente a força da mulher, né, Rita? Com certeza, é interessante. Há quem diga que a mulher, ela tem uma coisa que os homens não têm, é normal, né? Nós somos diferentes e devemos ser, né? Guardar as nossas diferenças. A mulher, ela tem uma capacidade, eu me baseio na minha mãe, de repartir as coisas melhores, né? De repartir para todos. Então, eu sou de uma família de 12 filhos e eu me lembro que na minha casa nunca teve menos de 20 pessoas para almoçar. Porque era um garoto que mamãe socorria, né? Era um garoto da rua que estava descalço. E eu vi muito minha mãe fazer isso. No nosso Natal,
a nossa mesa era muitos bolos, e minha mãe dizia, vamos trazer as crianças para cá, as crianças que vocês encontrarem na rua, porque nesse tempo tinha menino de rua, né? Aqui em Limoeiro. Então, a mulher, ela tem uma sensibilidade muito grande. Eu acredito que nós precisamos de mulheres, principalmente, e ainda na gestão e também no parlamento. É muito drástico, é muito pequena a participação da mulher nos parlamentos do nosso país inteiro, né? Não chega a 10% lá na Câmara Federal, né? E na cidade do interior também, né? Quantas mulheres nós temos hoje na Câmara de Limoeiro? 2, não é? Só temos 2, a presidente, né? E a vereadora Lívia. Então, quando eu fui vereadora, só era eu, né? Eram 3 vereadores, só era de mulher, 12 vozes grossas contra uma voz fina. Eu dizia assim para eles, né? Mas me relacionava muito bem com eles. Eu fui presidente da Câmara, então a gente fez um trabalho muito, muito legal. Vereadores muito conscientes do papel. Naquela época, o vereador não ganhava dinheiro, não existia subsídio para vereador. Era vereador mesmo quem queria fazer uma missão pela cidade. Depois que a gente saiu, foi que veio a lei que permitiu que 1% do que ganhava o deputado seria distribuído para as câmaras, né? Mas a gente fazia um trabalho com amor mesmo, a causa, né? Eu me lembro que a gente fez muitas coisas na Câmara, a gente organizou, a gente filiou a UVC, a Câmara de Limoeiro, né? Que era a do Ceará, a União dos Vereadores do Ceará. A gente assinava revistas, livros, trazia coisas para deixar o vereador consciente do papel dele, muita coisa boa na Câmara. Então eu convoco até assim a que a juventude, as mulheres principalmente, participem da política. Porque não tem como mudar o preço do feijão, o preço do gás, o preço da gasolina, se não for pela política. É a política que define isso. Então, se a gente está achando que está ruim, então vamos entrar. Olha que eu entrei bem jovem para ser vereadora, bem jovem para me candidatar a prefeita. Não me arrependo. Conheci meu município pelo avesso, me dá a condição hoje de ver tudo com muito mais clareza, porque eu fui para a política. Então, a gente tem que ir para a política agora com uma consciência de que tem que entrar e sair com dignidade. Nunca perca seus princípios, seus valores. Como fazer isso? Toda política é corrupta. Quando as pessoas dizem isso, bate forte na minha alma, porque como você. Agora, você tem que ter sua profissão. Eu era bancária, eu era professora já na cidade, e era bancária, fiz o concurso do banco, né? Tirei o primeiro lugar, fui chamada logo, estudava. Enquanto muita gente vivia brincando, eu vivia estudando, para poder ficar independente. Meu pai dizia, Rita, você quer ser independente com 15 anos? Não, pai, com 15 não, mas com 20 sim. Então, o Laurinho me pediu em casamento quando eu tinha 15 anos. O pai disse, não, deixa a Rita estudar, deixa a Rita se formar. Aí, quando eu me formei, eu tinha meu trabalho, eu tinha meu emprego, o Laurinho também trabalhava muito, né, na Teleceará. Aí foi que a gente entrou na política. Então, você tem que ter o seu ganha-pão, para que você não fique dependendo da política para a sua sobrevivência. É isso que eu defendo. Então, hoje eu tenho condições de estar aqui? Tenho. Eu não tenho dinheiro para fazer a velha política, né? E pagar cabo eleitoral, de comprar voto. Isso aí nunca deu certo comigo. Até porque eu não era uma pessoa rica, eu tinha meu trabalho, eu tinha meu emprego. Então, o que eu digo é assim, a gente precisa ampliar o número de mulheres nos parlamentos e, se possível, também na gestão. Na Bahia, nós temos exemplos interessantíssimos, né, de mulheres do PT que se elegeram, se reelegeram, e tem uma aí que já o PT está governando algumas cidades há 5 anos, e são mulheres, né? Então, nós temos muitas mulheres também agora nos cargos de gestoras, de prefeitas. Eu conclamo as mulheres a gente se unir para que a gente possa fazer a defesa da violência contra a mulher. Só a Lei Maria da Penha é muito bom, mas não resolve tudo, porque a nossa violência maior é a violência doméstica, em que as mulheres não têm nem força para denunciar. Por isso que eu defendo o que Dilma fez, que criou a Casa da Mulher Brasileira. Em Fortaleza tem. No Ceará tem 4 cidades que tem. Limoeiro não tem, né? Tem na região do Cariri, tem em Sobral, tem em Fortaleza, mas não tem, acho que é Iguatu a outra, mas não tem em Limoeiro ainda. E olha que Dilma já saiu, né? Do primeiro governo Dilma, já foi o segundo, e o segundo ela foi impeachmentada, saiu, né? Mas Limoeiro não procurou essa casa. É uma casa que o governo federal faz tudo, tipo esse hospital, que o governo do estado faz tudo, não é? Constrói.
constrói a casa e o município entra com os profissionais. Aí ali vai ter o quê? Atendimento jurídico para a mulher, atendimento social para as vulnerabilidades dela com relação à renda, vai ter a assistência psicológica, né? Vai ter a assistência jurídica e também a assistência da Lei Maria da Penha lá dentro, funcionando com advogados, com tudo. Com o Ministério Público, vai ter o órgão do Ministério Público, Fortaleza tem. Então é um lugar onde a mulher só vai no lugar, ela não vai ficar andando de lugar em lugar para poder denunciar e também para poder ser protegida. Lá ela vai ter toda uma proteção, com os profissionais de excelente qualidade. Está funcionando nas outras. Eu vou conhecer. A de Fortaleza eu já conheço. Vou conhecer uma do interior, que é para poder a gente pegar emendas parlamentares para fazer a nossa Casa da Mulher Limoeirense. Muito bem, Rita. Olha, falar de ações aí realizadas pelas mulheres, eu não posso deixar de lembrar aqui da minha loura, rapaz, da Luziane Lins, que criou aí o Hospital da Mulher, viu, Gileudo, em Fortaleza, o Hospital da Mulher. Hoje ali naquele terreno onde funcionava o Jockey Clube Cearense, ali no Pan-Americano Demócrito Rocha, ali naquela região ali do Henrique Jorge. Eu tenho o Hospital da Mulher, um hospital muito grande, voltado para as mulheres, e a Lei Maria da Penha, que teve a força grande da Luziane Lins também. Parabéns a Luziane Lins, que foi prefeita por 2 mandatos na cidade de Fortaleza. Ela construiu também os CUCA, os Centros de Culturas, né, lá em Fortaleza. Muitas ações boas voltadas para o povo na gestão Luziane Lins. Olha, o Arimatea Brito, que é vereador do município de Limoeiro do Norte, ele diz o seguinte: olá, Rita Peixoto, aqui é o vereador Arimatea, meus parabéns, você coloca seu nome para a disputa. Aí nós temos que falar, né, do Laurinho, para você falar do grande homem que realmente gostava de Limoeiro do Norte. Que pena não ter a oportunidade, né, de mostrar o caminho que ele tinha para dizer de Limoeiro do Norte e as ações que realmente ele tinha para atender todos as pessoas aqui do Vale do Jaguaribe, né? Segundo o Arimatea, ele diz aqui e afirma que realmente hoje o Laurinho era uma das pessoas que mais amava o Limoeiro do Norte. A vereadora Arimatea Brito, muito obrigado aí pela sua participação. Compartilhe esse vídeo, tá? Aí o Júlio César, meu amigo Júlio César, diz o seguinte: hoje, 4 anos do golpe parlamentar misógino e fascista que cassou o mandato da primeira presidenta brasileira da história, guerreira do povo brasileiro. Viva Dilma, viva Rita Peixoto, viva as mulheres. E aí o Nacélio Alves está perguntando aqui quais os planos de Rita para a saúde de Limoeiro do Norte. O pessoal se preocupa muito na área da saúde, Rita. E aí eu vou aproveitar aqui, já que ele está falando de saúde, quero falar também do coronavírus, esse momento que estamos enfrentando aqui em Limoeiro do Norte. Você falou aí, vamos voltar de novo. Aqui assim, é o ping-pong, vai um assunto, volta assunto. Ao vivo sempre é assim, sempre é bom, sempre é gostoso, né? E quando as pessoas interagem, e aí ainda é melhor ainda, viu, Gileudo? Olha, e aí o José Ivânio Lima Guimarães está mandando boa tarde, né? O Nacélio Alves já falei. A Auricélia Freitas disse que o PT sempre valorizou a força das mulheres, né? A gente vem mais para cá, Edilene Almeida perguntando se a Rita for prefeita eleita, irá trabalhar para concluir o asfalto do Bichopá, tão sonhado asfalto do Bichopá, tão sofrido, né? E aquele povo também que sofre muito, tem sofrido muito. O Arnoldo Freitas diz o seguinte: o Luz para Todos, que tirou o pobre da escuridão, né? Projeto Luz para Todos. E aí o Iti Almeida diz o seguinte: o Iti Almeida, Lula 2020, mas aí nós temos outra pessoa que diz aqui, Alves Costa, diz o seguinte: mito 2022, né? E aí aqui a gente é democrático. Os comentários, se não for baixaria, a gente lê, não tem nenhum problema não. Aqui é a opinião dele e a gente aceita, né? Vamos lá, Rita, mais o que aqui? Parabéns. Mônica Freitas diz o seguinte: parabéns, Rita, e vamos à luta, companheira. E o Aristeu Lima diz o seguinte: boa tarde, Rita Peixoto, parabéns por estar sempre atuante, grande desempenho. Olha, a gente pede o Aristeu, a Mônica, a Auricélio, o José Ivânio, o Nacélio, compartilhem esse vídeo,
vai compartilhando aí que a gente ainda tem muita coisa para conversar. O papo quando é bom, né, Girleudo? Então a gente tem muito assunto para começar. Então vou aqui reformular a pergunta aqui, Rita, da pessoa. O Nacélio Alves disse o seguinte: quais os planos da Rita para a área da saúde? Aí eu pergunto a Rita, olha, eu não sei, eu acho que ela ainda não pode falar ainda dos planos de governo, né? Mas eu vou perguntar o seguinte, Rita, se questiona aqui na cidade de Limoeiro Norte, e eu acompanhei lá, vizinho à quadra do Laurinho, uma família que é muito minha amiga, Girleudo, a filhinha delas quebrou o dedo, a criança quebrou o dedo de 8 anos. Rapaz, passaram 8 dias em Quixeramobim, no hospital de Quixeramobim, um dedo quebrado. Hoje, nós fomos chamados para socorrer um senhor de 56 anos, de 50 e poucos anos aproximadamente, que estava caído ali ao lado do galpão das verduras. Eles, desde 11 horas da manhã, que ligavam para o SAMU, foram no hospital regional aqui de Limoeiro do Norte, ali no CESP, e lá alegaram que não podia ir buscar. Tinha as ambulâncias lá, parece que tem 10 ambulâncias no município, mas alegaram que não poderiam ir buscar, porque não sei por quais os motivos. O SAMU ligaram 8 vezes e o SAMU não foi. E a gente vê, a gente ouviu falar, né, que verbas vieram para o município de Limoeiro do Norte para ser investido na saúde. Por exemplo, vou dar um exemplo, o prefeito Vanderlei Nogueira pegou o dinheiro e investiu lá na UPA, na unidade de pronto atendimento. Terminou a inauguração, Rita, os médicos já estavam lá de prontidão, as enfermeiras, os zeladores, todo mundo já pronto. Nós temos outro problema grande aqui da cidade de Limoeiro do Norte. Quando uma pessoa vai para Fortaleza, que vai na ambulância daqui de Limoeiro do Norte, que recebe alta, tem que esperar a infelicidade de alguém adoecer para que vá uma ambulância para que ela volte de carona. Isso é horrível, né? Assim, o povo é muito maltratado na área da saúde aqui em Limoeiro do Norte. Então, como a senhora não vai poder responder quais são os planos de governo ainda, né? Mas já está convidada aqui para o nosso estúdio, em breve, para falar sobre esse assunto. A plataforma da pronta. Isso, queria saber, o Maírton Cabral está dizendo, Rita, um grande nome para Limoeiro do Norte, parabéns, e tem o respeito dele, Maírton Cabral, viu? E aí, Rita, a gente quer saber, né? Como você vê essas verbas que vêm para os municípios e não são empregadas devidamente, ou como poderíamos solucionar isso? Uma criança de 8 anos, rapaz, tem que passar 10 dias, 10 dias em Quixeramobim, numa outra cidade, uma mãe acompanhando com o dedo quebrado, porque Limoeiro do Norte não tem um centro cirúrgico e não se foi investido 4 anos, os postos de saúde aí, todos abandonados. É difícil, a situação é difícil. Eu queria saber a opinião da Rita Peixoto. A avaliação, nós estamos aí eu podia chamar isso de falta de justiça social. Todo pré-candidato deve colocar para a sua plataforma, caso venha a ser candidato, colocar a história da redução das desigualdades e a assistência social, porque o nosso povo ainda precisa muito. Aí diz assim, eu quero também falar para os internautas que se manifestaram, e você leu aí, eu quero mandar um abraço aí para o Arimateia, porque o Arimateia, quando eu fui candidata a prefeita, ele foi candidato a vereador pelo meu partido, na hora que a gente estava se candidatando. Então foi uma pessoa de Limoeiro, um jovem, né, muito jovem naquela época, que lutou junto com a gente. Obrigada, viu, por esse seu estímulo. Quero agradecer também a Júlio César, porque ele me lembrou que é exatamente na data de hoje que nós estamos completando 4 anos em que a Dilma foi destituída do poder. Olha, eu acompanhei todo o processo, eu não dormia. Amanhecia o dia da televisão olhando aqueles deputados votando, dizendo que a Dilma não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade, mas votava a favor do impeachment. Olha, era cruel ouvir aquilo ali. Parecia que a gente estava vivendo assim, um filme de terror, porque era uma injustiça, era um derrame assim, de incoerência tão profunda que aquilo me fez perder muito sono. E eu vi como Dilma altaneira, do jeito que ela era aos 16, 19 anos de idade,
quando ela foi torturada, quando ela foi presa e torturada. Mas ela, na sua altivez, né, sentou de frente para os algozes dela e assistiu aqueles discursos, né, fascistas, né, vamos chamar de fascista mesmo, porque eram aqueles discursos horrorosos, exatamente porque era uma mulher. Eu não sei se fosse um homem, se eles tiram aquela força todinha para incriminar, para fazer uma injustiça em cima de quem não tinha cometido crime. O que ela fez era o que todos os outros faziam, que era remanejar um recurso para não faltar com o dinheiro que era para o pobre, para o Bolsa Família. E aí eles disseram que ela tinha feito empréstimo. Aí deram responsabilidade, enquadraram responsabilidade fiscal. Os juristas do mundo inteiro que analisaram esse processo se pronunciaram que não era verdadeiro aquilo ali. Então, foi mesmo assim, para tirar a Dilma do poder, para tirar o PT do poder, para incriminar o Lula. E aí começou, e por isso que nós chamamos de golpe. Não tem como chamar de outra coisa. Foi um golpe na democracia? Foi. Bem, mas deixando de lado esse aspecto aí, porque esse aspecto também me machuca muito, eu quero dizer para o Júlio César que eu fiquei feliz dele ter lembrado, porque a Dilma foi uma guerreira mesmo. E os grandes projetos que ela fez, no primeiro governo Lula, ela era ministra, né? E foi exatamente quando foi implantado Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas estão hoje nas suas casas? Ainda tem um déficit habitacional? Tem, porque o PT tinha que tirar atraso de 50 anos. Então, tem muito déficit ainda no social. Mas ela fez uma coisa muito interessante, que foi mandar dinheiro para os municípios para fazer saneamento básico. Porque esse negócio de botar dinheiro debaixo da terra, a maioria dos gestores não gostam não é? Por quê? Porque você não vê a obra. Tem gestores que se preocupam em ver o vertical, né? É ver o prédio subir, ver aquela grande obra, vamos fazer uma grande escola, né? Ao ouvir dizer, vamos fazer uma grande escola de tempo integral, ótimo, no centro da cidade. E as escolas lá da zona rural, vamos fazer o que com elas, né? Então, eu me preocupo, assim, de a gente reduzir a desigualdade. Para falar da plataforma de governo, nós vamos fazer quando entrar na campanha, né? Porque como eu fui eleita na pré-campanha por unanimidade, eu acredito que na convenção também não tem disputa, né? Nosso presidente do PT já disse que não tem disputa, nós vamos ter a Rita mesmo, candidata a prefeita. Aí sim, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o projeto. Por enquanto, eu analiso essa situação da saúde que você me pediu. Não dizer o que eu vou fazer, mas eu posso dizer que a saúde de Limeira não será feita numa ambulância. Certo? Eu acho cruel essa história. Joga lá, tem um centro de apoio. As pessoas não podem escolher, só tem isso. Porque se tivesse outra coisa, as pessoas não escolheriam sair da sua própria casa para ir fazer um procedimento, por exemplo, esse tratamento que é dado, essa prevenção do câncer com as mulheres, ou quando é detectado o câncer, aí corre para Fortaleza, porque aqui não tem como tratar. Vai para o Instituto do Câncer, aí lá vai para uma fila, às vezes chega até a morrer antes de ser atendida, gente. Então, eu vejo que é crítico demais esse atendimento, que a gente chama de atendimento primário, né? Desse socorro à pessoa quando está ali, sentindo a dor, precisa ser atendida e precisa ser encaminhada, mas que não seja da forma como é feito. Por favor, hein? Eu acho que quando a gente tiver aqui o hospital regional, é preciso a gente rever esses convênios que foram feitos, que a administração saiu totalmente da saúde, da administração da saúde, para entregar. Para entregar, tudo bem, São Camilo, o Hospital São Raimundo é uma coisa que funciona, o São Camilo administra bem, mas a prefeitura terceirizar tudo. Por que terceirizar tudo? Né? Terceirizar também a história das empresas que vão empregar os funcionários, não é? Aí a gente fica pensando assim, aí a empresa vai, você chama a empresa para dizer assim, olha, você é quem vai pagar os funcionários da prefeitura, paga o INSS, paga o FGTS, se responsabiliza por tudo, mas aí vai, quem é o pessoal que ela vai botar lá dentro, certo? Aí é a coisa que você chamou de que falta com a moral, é uma coisa amoral, você não fazer o concurso público. Temos que fazer o concurso público. Por quê? Porque senão vai começar a haver só apadrinhamentos nas prefeituras. Aí eu vou escolher quem é e entrego para terceirizar, e a terceira vai terceirizar para quem ela quiser. Sem critérios técnicos, né? Sem seleção, sem nada. Aí a grande maioria fica fora do processo. Porque aí é o que eu chamo de administração patronal. É como se o prefeito se achasse o imperador. A prefeita, seja quem for, se achasse a imperatriz, que pode mandar em tudo e que pensa que os recursos da prefeitura é para ele distribuir.
ali e pegar o dinheiro do governo federal e estadual para fazer as obras, sair bonito na fita porque fez as obras, mas aí o dever de casa foi feito. O dever de casa da gestão, o dia a dia da gestão municipal, o prefeito precisa estar nas ruas, precisa ir para a zona rural, precisa fazer o que eu fiz como vereadora. Eram 42 localidades que eu visitava. Todo mês eu passava em todas essas localidades. O Laurinho às vezes dizia assim, Rita, e os meninos em casa? Os meninos em casa estão ótimos. Tem pai, tem mãe, tem o que comer e tem estudo. Mas esses aqui que nós estamos cuidando não tem nada. Aí ele dizia, é mesmo, eu subi a serra de noite. Subi a serra de noite, distribuindo uma grande campanha que eu fiz no tempo da fome, a miséria, a fome, né? Então eu subi a serra, fiz uma campanha, sabe como? Não tinha internet, né? Ah, se tivesse, que aí eu tinha os doidinhos da net para fazer a campanha. Fiz uma campanha em São Paulo, assistindo televisão, uma noite do sábado com o Laurinho, vi uma jornalista, o nome dela é Cia Ayala, essa jornalista da Bandeirante São Paulo, da Rádio Bandeirante São Paulo, dizendo que o povo do Ceará, as crianças do Ceará estavam morrendo de fome. Aí tinham sido votados aqui alguns deputados federais. Liguei para tudinho, peguei os telefones e disse, olha, pegue aí um avião e venha sobrevoar para você ver a fome, para você ver uma mulher numa casa de barro com um fogão a lenha, um fogão a lenha, sem ter nada para botar no fogo, 2 crianças na porta da casa brincando com os gravetos de terra, que eu assisti isso, eu tenho foto disso, e uma criança numa rede, deitada numa rede amarrada com nó, porque a rede estava rasgada, e essa criança gemendo, e eu entrei para ver o que era. E quando eu entrei, eu disse, minha senhora, essa criança está doente? Ela disse, não, está com fome. Está com 3 dias que o meu marido saiu para ir apanhar feijão, ele trazia o feijão, eu cozinhava, a gente almoçava o feijão e jantava o caldo de feijão, com farinha. Então, aí eu disse, a senhora, e essa criança? Não, eu boto caldo de feijão na mamadeira. A criança não tinha 1 ano. Aí eu disse, não, está errado. Aí aquilo ia me dando, sabe, aquela angústia, aquela vontade de fazer. Aí eu chamava o Laurinho, a gente comprava alimentos que pudessem ser dados, porque elas estavam desnutridas. Aí eu disse, cadê o marido? Está com 3 dias que ele foi embora, não voltou. Saiu para ir apanhar o feijão e não voltou. O desespero, né, de ver a família passando fome e não tinha como socorrer. Então, gente, o prefeito tem que saber como é que anda a zona rural do nosso município. Eu tenho muita pena do Bixopá, sabia? Estou feliz com a estrada. Mas não estou feliz porque eu acho que o distrito tinha que ser olhado como um potencial muito grande. Porque lá está a nossa Caatinga. E eu vi aqui, quando eu estava no Banco Nordeste, a gente tinha muitas palestras, e o banco trabalhava muito essa questão do desenvolvimento da Caatinga, e veio uma pessoa da Alemanha, uma professora que estava na Alemanha, voltou para o Brasil, e fez uma palestra interessante sobre a riqueza da Caatinga, a riqueza da terra do Bixopá, que não é explorada ainda, que não é vista pelas secretarias de agricultura, que não é trabalhado pelo município. Existe um distanciamento também, que as secretarias não se conversam entre si. Não há uma transversalidade na gestão municipal. E como ela era importante, eu tenho um exemplo seríssimo lá que nós conseguimos fazer lá na cidade de Aracoiaba. Em Limoeiro eu não consigo, né? Mas em Aracoiaba eu fiz como agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste. Porque você sabe que eu fui transferida, né, para Baturité. Região do Maciço Baturité, né, Rita? Questões políticas. Por questões políticas. Teve uma prefeita aí que tinha poderes e pediu a minha transferência, para me tirar de Limoeiro. Mas aí eu fui e fiz o caminho de volta, porque o banco reconheceu que eu precisava gerenciar a agência de Limoeiro. E eu tinha umas metas audaciosas. Eu tinha uma meta de recuperar 26 milhões no ano. E a nossa agência foi premiada muitas vezes por fazer o que o banco me dava de meta para cumprir. Então, a gente tem experiência enorme de gestão. Por isso que eu agradeço aos internautas que compreendem por que eu estou aqui. Uhum. Olha, Rita, você falou aí da criança e me emocionou muito. Antes dos doidinhos da NET, nós somos chamados de doidinho, foi um assessor de imprensa da Prefeitura Municipal, porque nós somos taxados de ser pessoas que fazem oposição, porque cobramos, tá? Porque fazemos um trabalho árduo, né? Se arriscamos, mas não desistimos, porque também pensamos parecido com a maneira que você pensa. Pensamos no povo, para o povo, não somos candidatos a nada, tá? Esse trabalho aqui é em prol realmente do povo, da sociedade. Há pouco mais de 1 ano atrás, Rita, nós estivemos numa casa de uma família muito carente ali no bairro Luiz Alves de Freitas, no Roçado.
E lá, uma senhora, ela não tem nem 30 anos, ela já tem 8 filhos. Já morreram 4. 4 filhos, nasceram mortos. E eles vivem em condições subhumanas. Quando fizemos essa matéria lá, Rita, a primeira coisa que eu pedi ao secretário de saúde do município, ao prefeito municipal do município de Limoeiro do Norte, que ele providenciassem, que a Secretaria de Ação Social fosse visitar aquela família e providenciasse uma laqueadura para aquela senhora. Uma mulher com menos de 30 anos, Gisleudo andava comigo, esteve comigo lá. Já tinha cumprido o papel dela de mãe, né? Já, 8 filhos, não precisava mais. Sabe o que foi que a Secretaria de Ação Social fez? Foi lá, levou uma cesta básica e pronto, sumiu, não apareceu mais. Estivemos lá semana passada, pois ela já está grávida do 9º filho. E aí nós vamos lá amanhã de novo. Por quê? Porque ela pediu que a gente fosse para fazer uma campanha para ela. Porque não tem nada para a criança ainda, são pessoas sem formação, né, e vivem em condições subhumanas. Eu vou pedir novamente, quando estiver lá, secretário de saúde, faça uma laqueadura nessa mulher. Ela não tem mais condições de ter filhos, rapaz, pelo amor de Deus. Eu digo assim, olha, mandar um abraço aí para Maria de Fátima Maia Machado, que está acompanhando, assistindo a nossa reportagem. Júlio César, mais uma vez, ele disse assim, ó, tudo preso ou enrolado hoje, esses deputados do impeachment, a falsa moralidade da extrema-direita. E aí, o Cabral diz o seguinte, olha, Gisleudo, o Francisco Moreira, né, diz assim, esposo do Laurinho, eu já fui funcionário dele, gente boa. E a Sandra Maia diz, Rita, minha prefeita. E aí, Rita, eu vejo aqui o Maírton, ele diz o seguinte, ele discorda aqui um pouco da senhora com a questão do esgoto. E aí, eu vou mais além. Olha, nós fizemos uma denúncia, Rita, eu e esse rapaz que está aqui comigo, o Gisleudo Araújo, meu companheiro de trabalho, fomos taxados como tudo que você possa imaginar, nós fomos chamados de ruim. Nós denunciamos a água que sai lá da lagoa sanitária, aquela lagoa que acolhe, nas duas, na da Malhada e na da Cidade Alta. Nós fomos nas duas, temos o vídeo, mostramos, publicamos, pessoas do bairro foram com a gente, a água está caindo direto do leito do rio Banabuiú, lá na Cidade Alta, e lá na Malhada, direto no rio, do Poço dos Paus, no rio Jaguaribe, né? Fizemos essa denúncia e não gostaram muito, né? Disseram que é porque nós somos oposição, porque nós somos isso e aquilo, mas não é porque esse é o nosso trabalho. Aí o Maírton diz o seguinte, olha, nessa parte ele discorda porque é o seguinte, ele diz que o roubo aqui em Limoeiro do Norte é grande, viu? Maírton é quem está dizendo, Gisleudo, sabe por quê? Porque a taxa de esgoto aqui em Limoeiro do Norte é 80% maior, né? É 80%, é o maior roubo que existe em Limoeiro do Norte e ninguém fala nada. Vou falar agora. E ninguém fala nada, né? 80%, Gisleudo, o Maírton está dizendo aqui, é o maior roubo da Prefeitura de Limoeiro do Norte, do SAI, fazer um negócio dele, ele está dizendo aqui, né? Não sou eu. E ele está dizendo que ninguém, nenhum vereador faz nada, né? Daqui a pouco a gente vai falar também do vereador do PT, de agricultura, tá bom, Rita? Mas quero entrar nesse assunto aí. Vamos falar agora, Rita. O que é que você tem a dizer, Rita? A gente fez as denúncias, né? E acharam foi ruim, né? Acharam ruim porque fomos lá mostrar, né? Eles não gostaram e fomos até insultados. Mas isso aí não baixou nossa cabeça, não. Faz parte, eu também sou insultada. Faz parte, olha, pois eu gosto da oposição, sabia? Eu gosto que as pessoas discordem de mim. Eu não sou dona da verdade. Nem quero ser dona da verdade, mas eu tenho as opiniões formadas pela experiência de vida. Aí, quando a pessoa diz diferente, eu pondero, analiso e às vezes até concordo. Esse assunto aí está me incomodando muito. Eu queria falar disso aí. Esse que o Maírton colocou. Gente, não é possível que as taxas de iluminação pública e de água e esgoto sejam cobradas da forma que são em Limoeiro do Norte.
Eu acho que isso é uma tremenda de uma injustiça, viu, Ayrton, que se faz. Primeiro, vou falar primeiro da taxa de iluminação pública, depois eu falei dessa questão do saneamento, da taxa de água e esgoto. Com relação à taxa de iluminação pública, você tem, por exemplo, uma rua que tem 8 casas, né? Só tem um poste, mas todas as 8 casas pagam a taxa de iluminação pública, na mesma alíquota do consumo delas. Será que isso não está quadriplicado? Será que isso não está demais? A gente precisa ver. Tem mais. Esses recursos que são arrecadados, que a prefeitura arrecada da iluminação pública, elas ficam numa conta única para ser usado única e exclusivamente na iluminação pública, para expandir a iluminação, para dar qualidade à iluminação. Eu me lembro que o Laurinho administrava isso, certo? E ele levava, ele trocou lâmpadas, e ele vivia preocupado com isso. E agora eu pergunto, o povo sabe os recursos que existem nessa conta? Porque é preciso que o povo saiba, porque esse dinheiro ali é tirado do seu sangue, do seu suor, do seu trabalho. Aí você vai pagar uma iluminação pública cara, não é? Porque você vai dizer, não é a prefeitura que cobra, né? A prefeitura recebe o dinheiro que a ANEEL passa para a prefeitura e a prefeitura vai fazer as obras. Porém, a prefeitura pode sim intervir nisso aí. Dizer, olha, a gente quer que esse pagamento seja distribuído de uma forma justa. É a mesma coisa que existe nos condomínios, né? No condomínio é assim, a iluminação pública, o condomínio paga e os apartamentos também pagam a iluminação pública. Então, vamos ver se a quem é mesmo que nós estamos enricando, né? Tem que ver. Então, gente, isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que tinha que ter alíquotas diferenciadas do IPTU também. Vamos para o IPTU, que eu pretendo rever tudo isso, caso eu venha a ser candidata, caso eu venha a ser eleita. Isso não é um projeto, eu estou fazendo uma análise da situação. Então, a mesma coisa é o IPTU. Eu tenho só a minha casa de morada. A alíquota do IPTU é X, né? Aí eu tenho aí tem um cara ali, rico, que tem 10 casas ou comércio, seja o que for. Aí ele paga o mesmo IPTU que eu pago. Proporcionalmente mas paga a mesma alíquota. Não poderíamos ter alíquotas diferentes para quem tem só a sua casinha? Porque é sobre o valor da residência, é sobre o valor do imóvel. Tudo bem, o IPTU é sobre o valor do imóvel. Sim, mas aí a alíquota é a mesma. Então, se a alíquota é 10%, vamos supor, 20% para cada, é 5% para cada um, 5% de quem tem uma casinha pesa para ele, não é? E o outro, que tem muitas coisas, vai pagar também só 5% de um patrimônio muito maior. Então, eu vejo desigualdade em tudo que a gente está vendo agora, em pleno século XXI. Quando se pregou a vida toda que tem que se fazer igualdade. O Lula, por exemplo, ele bate muito nessa questão da desigualdade social. A desigualdade social está nas pequenas coisas, certo? A outra, agora vamos para o que o Ayrton questionou. Olha, essa situação do saneamento, a gente vai precisar rever também, porque é o seguinte, a taxa é muito alta e a lagoa está poluindo os rios. Meu Deus do céu, eu vi muita reclamação sobre isso. Eu vi reclamação sobre a questão da água também, o pessoal lá de cima da serra, lá do quilômetro 60, me ligaram. As pessoas estão ligando, né? Na hora que eu me lancei como pré-candidata, eu recebi muitas ligações do povo se queixando. Aí me dá uma pena, eu digo, poxa vida, cadê as câmaras de vereadores? Cadê o prefeito que não vai ver essa situação? Cadê o secretário que não está lá? Lá no quilômetro 60, o pessoal está comprando água para beber. É um bujão de 200 litros por R$35. Aqui pertinho, Rita, no Congo também. Pronto, eu vi a reclamação de lá, porque não tem condição de beber água do rio. Nós tivemos estiagem, nós tivemos seca. A água que chega lá não chega para ser potável, serve para outras coisas, né? Mas não serve para beber. Então, que pena, né? Que você vai pagar um tanto de energia, um tanto de água para beber. Eu vou dizer, é muito sofrimento para uma população que está sofrendo uma pandemia. Então, eu concordo com o Ayrton, é preciso rever essas taxas, né? Quem consome mais... Eu sei que existe uma isenção para algumas pessoas de baixa renda, né? Mas será que mesmo com essa isenção, né, de água e esgoto, está sendo correto? São as pessoas mesmo que estão utilizando, que estão pagando? É de acordo com a utilização? É de acordo com as condições de cada um? Como é que é cobrado? Quem faz essa cobrança é o SAI? Como é que o SAI recolhe isso?
né? Os recursos que tem sobram para fazer os investimentos, que investimentos estão sendo feitos, tudo isso eu me pergunto. E eu vou ter resposta para essas perguntas, quando eu chegar lá, viu, Maírton? Se chegar lá eu vou ter resposta para essas coisas. Graças a Deus, eu fiz uma faculdade que eu queria muito fazer, porque eu me interessava pela matemática do universo, né? Queria saber como é que funcionava as plantas, como é que funcionava o universo, os astros e tudo. E aí eu me apaixonei pela matemática, porque ela me dava muita precisão e muita certeza das coisas. Fiz curso de matemática, estudei também física, fui professora aqui do curso de matemática, do curso de ciências, ensinando todas as cadeiras do meu curso, do curso que eu fiz. Tive a felicidade, a cada 6 meses me mudavam a matéria que eu ia ensinar, e eu mesmo trabalhando no banco, saí do banco direto para a faculdade para dar aula. Quer dizer, eu não me afastei da ciência, também fazer as coisas corretamente, baseado numa precisão da lógica de que para se fazer a igualdade, para reduzir as desigualdades sociais, é preciso a gente cair em todos esses processos. É preciso a gente conhecer. Você só transforma uma realidade quando você conhece a realidade. Estou morrendo de pena nessa pandemia de eu não poder estar, até por conta da minha idade, eu não vou poder estar lá vendo as coisas acontecerem. Mas o povo está ligando para mim. Que maravilha, que oportunidade as pessoas estão me dando de conhecer tudo através das pessoas que estão se queixando. E são tantas queixas que eu não tenho nem como passar uma tarde inteira aqui para dizer, né? Agora, é irresponsabilidade da oposição? Acho que não. Eu acho que a gente precisa ouvir quem tem o poder de enxergar e de fazer uma crítica honesta. Não é você atirar pedras na gestão, não. Não é você atirar pedras no político e dizer que todo político rouba e nenhum político presta. Não. Eu tenho exemplo de muitos e muitos e muitos. Agora é certo que se alguns fazem as coisas erradas, que paguem por elas, não é? Mas eu acho que a gente não pode deixar de ouvir as vozes que nos contestam. É verdade, Rita. Olha, a gente tem muitas reclamações, porque ali na estação de tratamento, no Bichopá, de Manuel Conrado, estação de tratamento, deram o nome do senhor Manuel Conrado, né? Lá, Rita, foi gastado mais de R$1 milhão e a água é imprópria para o consumo. Todos os dias recebemos reclamações, né? Mas tudo bem, falamos desse assunto, né? Eu quero falar agora também com a Rita Peixoto, mandar um alô aqui pro pessoal, Gileudo, que tá mandando um abraço aqui para Rita Peixoto. Regina Freitas Peixoto Sampaio diz assim: Rita é a pessoa mais capaz para o Limoeiro do Norte no momento. O Edicel Araújo está lá em São Paulo, viu, Gileudo? Acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, Edicel. A Sandra Maia disse que conhece muito o trabalho de Rita e tem que respeitar o nome dela, né? Porque é um nome forte para a Prefeitura de Limoeiro do Norte. Manuel Leocádio é limoeirense, mas está lá em Campinas, São Paulo, assistindo também. A Aurineide Gomes, de Flores, né? Distrito de Russas, Flores, acompanhando também a gente, mandando um abraço. A Regina Freitas está dizendo que a entrevista é muito boa, né? O Arimatea Brito está assistindo também, muitas pessoas acompanhando. Vamos falar agora do vereador do PT, o Washington, né? Eu quero saber da Rita se ela tem algum conhecimento sobre o vereador. Será que ele vai descer de cima do muro, Rita? Porque não sabemos se ele é do PT ou se ele é do lado de doutor Zé Maria Lucena, porque o que a gente viu, o papel dele, ele não desempenhou como, ele não fez oposição em nenhum instante, né? Parece que houve aí uns acordos de emprego de familiares, não sei, não tenho como afirmar, nem como também julgar ele, mas eu tenho uma sobrinha que votou nele, pediu para me fazer essa pergunta a você. Ela não volta mais, ela disse que não volta mais porque achou ele muito fraco, como vereador do PT, não executou o papel dele como deveria ter feito. Será que o Washington hoje, ele vota na Rita Peixoto? Ou será que ele vota no doutor Zé Maria Lucena? Porque a gente vê ele assim, ninguém sabe, na verdade ninguém sabe o que é que o Washington é hoje, né? O vereador Washington. Ninguém sabe em quem ele vota, porque ele não diz, ele não se assume. A gente já fizemos o convite para ele, né, Gileudo? E aí a gente sempre vê aonde o prefeito estava. Agora não, que o prefeito está há mais de 90 dias, 90 dias, 120 dias que sumiu do município. Ninguém vê o prefeito também, né? Até respeito também, que é porque da área de risco, está se escondendo aí do coronavírus, com medo, né? O prefeito já tem a idade avançada,
tem problemas de diabetes, e aí há quase um ano, sei lá, 6 meses, 5 meses, né, Genildo, que não se vê o prefeito aqui em Limoeiro do Norte, né? Então, as pessoas, mas antes disso, a gente só se via o Austin ali, de braço dado, de mão dada com o prefeito, abraçado, ladeado ali, né? E aí a gente queria saber, a Rita tem conhecimento disso? Será que o Austin vai continuar no PT? Será que ele vai votar em Rita Peixoto? Eu acredito que ele vota sim. A legenda dele é PT. Petista, vota em PT, vota no PT. Eu não conheço um petista que não vota no PT, sabia? Eu acho que pelas raízes dele, ele deverá votar sim, né? Mas existe um problema com essa história de Câmara de Vereadores. Olha que eu fui vereadora. Fui vereadora de oposição. E engraçado que eu tinha votado no prefeito. Mas quando eu comecei a ver os erros, então eu me posicionei contrário àqueles erros. Os acertos eu batia palma e os erros eu registrava. Então, como eu andava em todas as comunidades, porque eu quis devolver os meus 1.350 votos que eu tirei, quase 13% do eleitorado de Limoeiro, naquela época, né? Foram 13 mil votos válidos e eu tirei 1.350. Então, foi muito voto. Então, eu queria devolver ao povo, né, a confiança que tinha me dado. Então, eu defender as pessoas, para defender o povo. E o que eu via na zona rural, que eu andava muito na zona rural, né? Mundinha lá oh meu Deus, que me tem pena, ela já faleceu, lá da Maria Dias, né? A Verônica ali da Quixaba, a Nilda lá do Espinho, da Ilha. Então eu andava em todos os lugares do município. A Lúcia, e a família Macena, lá do quilômetro 60, não é? Que ali a gente também botou energia em umas casinhas, que não tinha energia ainda, não tinha. Então, eu andei tanto na zona rural que eu ia para a Câmara para defender mesmo. E aí, um dia, o prefeito achou ruim, porque tinha chegado uma verba engraçada, que era por telegrama, né? Que eu me comunicava com o Congresso Nacional. Aí eu recebi um telegrama dos deputados, do presidente do Congresso, dizendo que tinha vindo a verba de 35 mil dinheiro, que eu não me lembro qual era o dinheiro, para fazer a reforma do mercado. E aí, era obrigatório colocar a placa, né, dizendo que era recurso do governo federal. Então, eu passei para ver a reforma e não vi a placa. Aí eu fui para a Câmara e disse, bota a placa, prefeito, para a gente saber de onde veio o dinheiro. Ele tinha ido à rádio dizer que estava fazendo com recurso da prefeitura. Aí eu disse, não, prefeito, bota a placa. Aí, ao fazer esse discurso, como os vereadores, a maioria, eram a favor de tudo, né? Porque eu era a favor também. Ele fez muita coisa certa, mas a gente não pode deixar de falar dos erros. Então, eu pedi para ele botar a placa e foram ligar para o prefeito para dizer que a Rita estava fazendo um discurso contra ele. Aí, ele ligou para mim quando terminou a sessão e eu atendi. Aí eu disse, não, prefeito, eu não estou falando mal do senhor, estou pedindo para o senhor botar a placa, para a gente saber que o governo está mandando os recursos, não é? E que o recurso da prefeitura só aplica em outra coisa. Teve outra coisa que eu também disse para ele, olha, o senhor paga muito mal os professores. O seu pai, eu ia no gabinete dele e disse, o senhor paga muito mal. 14 unidades monetárias, né? Não sei o que era o dinheiro. E um litro de leite custava R$3, eu disse, se essa professora só dá para comprar com o dinheiro dela 3 litros de leite. O senhor acha, o senhor botaria uma pessoa sua, da sua família, para ensinar na escola municipal ganhando isso? Quer dizer, eu fazia uma posição assim, correta, no meu ponto de vista, conversando com ele, não é? Então, eu acho que pode ser que tenha faltado. Aí, nem todo vereador se propõe a fazer um trabalho dessa natureza, porque ele se expõe. Mas como eu tinha minha independência, né? Eu tinha feito minha campanha, eu mesma e tudo. É muito bom ser independente da política, porque você pode agir de acordo com a sua consciência, com seus princípios e valores. Então, eu não precisava de benesses da prefeitura. Eu não tinha ninguém meu empregado na prefeitura, a não ser uma irmã minha, que era médica, ginecologista, tinha acabado de se formar e veio fazer um trabalho social. E o prefeito aproveitou e contratou para ela fazer aquele exame de prevenção do câncer, não é? Aí, quando foi um belo dia, os vereadores reclamaram
que a Rita era oposição e tinha uma médica fazendo essa assistência. Mas ela fazia a maior parte gratuitamente. Ela foi para a ilha comigo para fazer de todas as mulheres gratuitamente, né? Apenas o prefeito queria botar no posto. Aí quando foi um belo dia, o prefeito disse, olha, Rita, eu vou fechar o posto, chamou o Laurinho, e Rita disse, eu vou fechar o posto, mas a doutora não precisa deixar de vir, não. Ela não precisa mais atender, não. Aí Laurinho disse, como é que é? Ela não vai atender e vai ficar na folha de pagamento? De jeito nenhum. É a única pessoa que tem ligado a gente porque o senhor pediu. Porque a Rita não pediu. A Rita é uma vereadora que ela não pediu nada do senhor. Então, e essa médica não precisa também não. Ela faz um trabalho também voluntário. Olha, faz o seguinte, aí disse para a secretária dele, tira a doutora imediatamente dessa lista. E disse para ele, ligou para ela e disse, nunca, não venha mais a Limoeiro. E veio para fazer um trabalho social, como ela já fazia. Então, gente, o vereador, ele tem que ter consciência disso. Eu não sei se o nosso colega, amigo, nosso companheiro, o Washington, teve força ou tem força para fazer isso, não é? De não ter a coragem de se alienar ao prefeito. O vereador não pode fazer isso, porque ele foi eleito como poder. Então, o poder legislativo, ele pode muito bem estar em harmonia com o executivo, sem precisar estar alienado ao executivo. Né? Como eu fazia, eu gostava do prefeito da época. Eu não estou citando não para não me lindrar, mas eu gostava do prefeito. Eu conversava muito com ele achava graça das coisas que eu dizia, mas eu estou falando a verdade, viu? Mas o nosso bate-papo era assim, era para fazer o bem a Limoeiro. Então eu não sei o que foi que motivou, né? Vocês estão dizendo, eu não tenho nenhuma prova disso, o que motivou a ele não fazer a devida oposição que devia ter feito, né? Eu acho que o PT deve se ressentir disso, as pessoas acho que reclamam disso. Mas, assim, eu com ele, assim, nós nunca tivemos nem uma desavença, nenhuma reclamação, eu me dou muito bem com ele, não temos do ponto de vista pessoal. Agora, eu acredito que ele vota com a gente, porque aí não, aí é infidelidade partidária e vai ser muito ruim para ele, né? Se ele se manifestar favoravelmente a outra legenda. Ele tem a legenda do PT para se eleger. Ele fez, ultimamente, eu tenho visto, muito na mídia, os trabalhos dele, né? De visitando as comunidades e tal. Era bom que tivesse começado isso lá bem no início, né? E tivesse pegado a plataforma que o PT tem. O PT tem uma formação política que vocês são longe de imaginar. A gente recebe todo dia formação política. É o PT mostrando como é o Brasil, mostrando como são os estados nordestinos, mostrando como é a realidade onde você está. Então, eu acho que pode ter faltado nele essa perspicácia de ter procurado ouvir as diretrizes do partido. E as diretrizes do partido não são para fazer o mal, são para fazer o bem. Então, eu acho assim que só numa entrevista com ele vai poder falar sobre isso. É muito difícil a gente entrar na alma das pessoas, né? Olha, Rita, eu quero deixar aqui bem claro que não temos nada contra o vereador o Washington, né? Nada contra a pessoa dele, ao contrário, eu conheço desde muitos anos, torcedor do Fortaleza. Foi, né? Ele foi meu aluno. Pois é porque o direito de resposta já está dado a ele, a hora que ele quiser falar com a gente, estamos à disposição para também que estamos tendo aqui com você, para qualquer pré-candidato, né? O espaço é aberto, tá? O Aristeu diz o seguinte: Rita é o melhor nome, Gisleudo, para gerir a coisa em Limoeiro do Norte. Está na hora de quebrar o ciclo dos coronéis, pois esse grupo que está aí na prefeitura já faz 50 anos, é hora de mudar. O Expedito Ferreira Martins diz o seguinte: boa sorte a todos. Estou assistindo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Abraço para você, Expedito. Rita Peixoto foi minha professora de matemática no Lauro Rebouças. Desejo boa sorte e muito sucesso nessa caminhada. Olha aí, Rita, o Expedito Ferreira lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, limoeirense, que teve que ir embora, talvez por falta de oportunidades aqui, né? Um abraço para ele. O meu abraço foi meu aluno, Lauro Rebouças. A gente fazia uma revolução na matemática, né? Dizia que eu estava enrolando aula porque eu botava vocês para aprender matemática jogando bola, tirando as folhas das árvores, abrindo a caixa do giz para mostrar o sólido geométrico. Era assim, não era, Expedito? Pois é. E aí, continuando aqui, né? A Helena Elza diz o seguinte: parabéns, mulher forte, determinada, firme, decidida, sábia e muito inteligente. É dela que Limoeiro precisa, né? E aí, a Lígia Regina diz também boa tarde. E
Washington nunca foi ligado ao Poder Executivo. Foi sim, meu amigo Aristeu, você é quem está enganado, viu? Está dizendo que a gente precisa conhecer melhor o trabalho do vereador Washington. Nós conhecemos sim, viu? Você que precisa conhecer, tá? Ele não é essa oposição louca, que só sabe bater. Quer dizer, ele não bate nada, na verdade. Não é só saber bater, ele não bateu em nada, ele nunca reclamou de nada, né? E a gente vê o descaso, né? O mandato de Washington é muito propósito. Eu sei, viu? Eu sei qual é o propósito, mas vamos para frente. A Diana Gadelha diz que nossa futura prefeita é Rita, e aí a gente tem aqui um comentário aqui, Girleudo, eu não vou ler porque não tem foto, né? E possivelmente é um fake news, então eu não vou ler. Rita Peixoto, pré-candidata a prefeita de Limoeiro do Norte, aqui com os doidinhos da NET, o Mazinho Maio, Girleudo Araújo. Pedir a você que compartilhe esse vídeo, curta, comente, dá a sua opinião, a sua sugestão, faz a sua crítica, o seu elogio, né? Já estamos aqui há 1h30. Nossa, o tempo passa rápido. Quando o papo é bom, né, Rita? Então, a gente já vai deixar o convite aqui para uma outra oportunidade para Rita Peixoto, quando estivermos lá com a plataforma na mão, né, Rita? Em breve vai ter a convenção. Pode sair chapa pura? Pode, mas nós estamos tentando unir todas as esquerdas, Limoeiro. Isso, ótimo. E estão perguntando, pedindo para me perguntar, né? Se existe a possibilidade de a Rita fazer uma aliança aí com a atual gestão. Eu acho impossível, né? Mas não sei, quem sabe o coração dela é ela. Olha, o PT nacionalmente resolveu povoar esse Brasil de gestores municipais para fazer o que Lula fez no país. Então, como eu já sou pré-candidata a prefeita, eu não acredito que a prefeitura queira sair para me apoiar. Não acredito, até porque já está lançada as pré-candidaturas, né, do candidato da prefeitura. E ainda tem até o vice, né? Então, eu não acredito que eles venham para uma vice. E como a gente não abre mão de que nós temos que estar na gestão para fazer, e eu não tenho mais essa chance de colocar meu nome muitas e muitas vezes. Não tenho. A minha chance é essa, né? Eu não quero ficar velha gaga me candidatando, né? Então, eu me sinto jovem, me sinto com energia, me sinto com força para fazer, eu vou dizer aqui, viu? Parafraseando a Juscelino Kubitschek, fazer 40 anos em 4. Mas todo mundo sabe como o Laurinho gostava. O Laurinho era tocador, né? De coisas e ajudava muito as pessoas, né? Vamos fazer isso. Pois, Rita, muito obrigado, tá? A gente vai encerrar por aqui, temos muitas coisas para conversar. Se a gente conversar tudo hoje, não vai ter a oportunidade do outro dia, né? Então vamos já 1h30 a nossa conversa, 1h31, já tivemos aqui, vamos ver aqui as estatísticas aqui dessa entrevista, Girleudo, como foi aqui, né? 8.000 alcances, tá? 76 compartilhamentos, 80 comentários, 113 curtidas, né? Então foi uma audiência muito boa. Quero agradecer aqui a você, internauta, que nos acompanhou, né? O Manuel Leocádio está dizendo assim, ó, parabéns, Mazinho, em não ler comentário de perfil sem foto. Pois é, como não tem foto, né? Eu não vou ler, a pessoa se denomina aqui por Genesi Rogério, né? E aí, se tivesse uma foto, eu lia. Porque sem foto, de repente, pode ser um fake news, né? E a sua pergunta é muito voltada a uma coisa que a gente sabe que não está existindo aqui, que você deve estar muito equivocado, ou tem alguém da sua família trabalhando na prefeitura, para você dizer uma coisa dessas. Então, eu vou preferir não ler seu comentário. Agora, se tivesse uma foto aqui, eu ia ler. Tranquilo, tá bom? Então, Rita, suas considerações, já afirmando aqui afirmando a nossa próxima entrevista lá no nosso estúdio, viu? Já afirmando, viu, Girleudo? E deixe suas considerações aí, microfones aí à vontade, né? Maria Lucia, avante, Rita, Nelitão, né? Parabéns para a pré-candidata. Pessoal aí, todo mundo mandando um abraço para você, viu, Rita Peixoto? Satisfação em
conversar com você. Muito obrigado. Fique à vontade, suas considerações aí para os internautas que nos acompanham, os doidinhos da NET, o Mazinho Maia, o Girleudo Araújo, pré-candidata Rita Peixoto, do Partido dos Trabalhadores do PT, do eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rita, fique à vontade. Obrigada, viu? Estou muito feliz nessa tarde de hoje, primeiro por estar em Limoeiro, não é? Eu quero ficar aqui muito tempo para que a gente possa conversar cada vez mais com as pessoas também ao vivo, não é? Conversar com elas assim pessoalmente, mesmo de máscara, né? A gente tem que se aproximar e conversar. Bem, Girleudo e Mazinho, para mim vocês foram assim muito bons em terem me dado essa oportunidade. Eu agradeço bastante e eu não conhecia também o trabalho de vocês, fiquei conhecendo. Quero também botar um agradecimento assim muito grande para vocês, mas também para os internautas, né? Que vocês sabem muito bem conquistar, né? Que vocês já têm uma audiência muito grande e esses internautas que mostraram a sua solidariedade, que mostraram assim a vontade de a gente fazer valer o que a gente pensa e o que a gente quer fazer, que me estimularam, que me incentivaram, né? Que não só deram boa tarde, mas que me incentivaram a prosseguir nessa luta, que não é uma luta fácil, né? Por quê? Porque nós temos um poder instalado aqui em Limoeiro, uma oligarquia há 40 anos. Então, romper com essa bolha é uma tarefa que me impõe muita serenidade, mas também muita força. Serenidade para enfrentar os processos que nós ainda poderemos ver, né? Por exemplo, essa história de, vou comprar cabos eleitorais para arranjar voto para mim. Eu acho isso tão estranho. Quero dizer para quem está me ouvindo aqui que o processo eleitoral é o que tem de mais doloroso. Para mim, administrar a cidade de Limoeiro é fácil, o povo é bom. O povo colabora quando ele é chamado. Eu quero fazer uma administração com que eu vou mostrar para vocês depois de orçamento participativo, onde nós vamos ouvir as pessoas e já estamos fazendo isso. Quero deixar essa mensagem e essa informação. Já estamos fazendo isso na pré-campanha. Quem quer governar com o povo, começa na pré-campanha e nós começamos. Fizemos uma primeira reunião para discutir política para as mulheres. Vai para a nossa plataforma o que as 40 mulheres disseram. Fizemos uma reunião online, com convidadas. Convidamos jovens de Limoeiro para dizer o que a juventude sente falta em Limoeiro do Norte. 82 jovens participaram dessa reunião. Depois fizemos reunião com o grupo LGBT, que são discriminados, né, pela homofobia que já existe no Brasil. Então, nós discutimos com eles o que eles sentem e o que a Prefeitura Municipal pode fazer por eles. Fizemos essa discussão com quase 40 jovens. Fizemos a discussão com os desportistas limoeirenses, pessoal, a Mazé Gondim, que dirige aí o futsal, né, o pessoal que faz o desporto de um modo geral, não é só o futebol. Discutimos e teve uma participação também de um limoeirense que joga no Fluminense. Alô, torcida Fluminense. Iago, filho do Claudinho, participou da nossa live e disse como é importante que uma prefeitura estimule o desporto na cidade, porque a gente tira esses meninos da ociosidade. A gente dá a eles uma formação para a vida, uma formação da disciplina, de saber competir. Então, foi muito bom conversar com os desportistas de Limoeiro. E nós fizemos a última live agora, que foi sobre a cultura. Nós colocamos, dentro da mesma sala, poetas, músicos, cordelistas, escritores, folcloristas. Nós colocamos dentro de uma sala de mais de 30 pessoas, conversando sobre a cultura e de que forma a gente pode fazer um projeto para desenvolver a arte e a cultura no nosso município. Eu passei por aqui e vi as obras de Júlio Pitombeira. Eu tenho vários quadros na minha casa pintados por Júlio Pitombeira. Tem um no preto e branco, que é a coisa mais linda. Então, tem um de Limoeiro lá em casa, no apartamento e aqui. Porque eu gosto de ficar olhando para aquele quadro, porque eu me vejo em Limoeiro toda hora. Então, eu quero valorizar a arte, a cultura, a agricultura familiar e esse estímulo que vocês me deram hoje, através da internet, nessa conversa de quase 2 horas, eu só tenho que sair daqui com o coração cheio de gratidão. Muitíssimo obrigada. E dizer para os limoeirenses que a nossa convenção é dia 13.
não é? Vai ser presencial. Nós não podemos aglomerar. Eu tenho responsabilidade com relação à vida das pessoas, né? Então, eu não posso estar aglomerando. Mas faremos uma convenção nos moldes de que o PT sabe muito bem fazer. Nosso presidente está empenhado em a gente fazer ali depois uma comemoração bem bonita, né? Claro, sem aglomeração, mas vai ser muito bom poder estar aqui a partir do dia 11 ou 12 e permanecer o mês de setembro aqui para conversar com as pessoas. A gente guarda a distância, não se preocupe não. A gente bota máscara, pega o álcool, né? E guarda a distância. Ok, Rita, olha, como você falou aí do esporte e lazer, rapaz, eu quero só fazer um lamento aqui, Girleudo. Eu tenho um filho tem 7 anos de idade, o Caléu, a Ilho Caléu, ele é louco por bola. E aí ele joga na calçada, e meus vizinhos acham ruim, rapaz. Eu também gostava muito de bola, apesar de não saber jogar, mas gostava de correr atrás de bola nas calçadas. E aí os vizinhos, Girleudo, lá reclamam porque ele e os amiguinhos dele jogam de bola na calçada. Tem um terreno lá, baldio, né? É de um particular, mas eu tenho 43 anos, Girleudo. Esse terreno está lá até hoje. Nunca um gestor municipal teve a ideia de dizer, rapaz, vamos indenizar esse terreno, né, e fazer uma quadra. Talvez hoje não tivesse tantas pessoas morridas, tantos jovens morridos ou no mundo das drogas como a gente vê hoje. Lá, pessoas que conviveram comigo e hoje não estão mais vivos, né, porque enveredaram por outro lado, porque não tiveram a oportunidade de jogar bola. E aí a gente vê a prefeitura doar terreno para particulares, para empresas privadas, né? Isso é lamentável, né? Então, assim, fica aí o meu desabafo. E antes de terminar, convocar as pessoas que também fazem esse trabalho de web, de rádio, de TV, através da internet, dê oportunidade para as pessoas, os comentários. Tem uma emissora aí, um canal aí, Girleudo, que eu mando 10, 20 comentários, às vezes, para o entrevistado, pedindo para fazer a pergunta e eles não fazem. Isso é ruim, né? Porque é importante interagir com os internautas, né? Eu só não li o comentário do jovem aqui porque eu não sei nem se ele existe, porque não tem foto. Observei aqui, não tem foto no perfil, nem foto, né? Então eu não leio. Li do Costa Alves, porque sei quem é, não tinha foto no perfil dele, mas conheço ele, né? E ele fez até ele mencionou até, falou até do candidato a presidente dele, né, do Bolsonaro. Mas a gente está aqui, nós somos imparciais. Então, agradecer a Rita Peixoto, olha, agradecer o Nonato Pinheiro. Ele diz o seguinte: parabéns, Mazinho e Girleudo, vocês estão fazendo um excelente trabalho para nós limoeirenses e para o Vale do Jaguaribano. E aí o Manuel Leocádio diz o seguinte: ele está lá em São Paulo, em Campinas, mas ele é daqui de Limoeiro do Norte, Rita, e ele diz assim: olha, Limoeiro do Norte requer mudança. A Princesa do Vale carece por indústrias também, né? E mais uma vez o Nonato Pinheiro, para encerrar, ele diz o seguinte: Rita está muito bem preparada para dirigir o nosso município. A gente vê aqui, viu? Né? A Rita muito bem preparada realmente. Vamos dar essa oportunidade para a nossa cidade. Eleições 2020, política Vale Jaguaribano. Estivemos aqui com a pré-candidata do PT, Rita Peixoto, Mazinho Maia, Girleudo Araújo, de Limoeiro do Norte para o mundo. Valeu, Mazinho.